Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, ter a nossa última aula da semana. Aproveita aí, olha, toda essa energia, todo esse gás para aproveitar esse final de semana maravilhoso. E vamos aí, calma, vamos com calma, a gente já chega no final de semana. Vamos primeiro terminar, finalizar aqui os nossos conteúdos, né? Hoje não é dia de história, mas para o melhor aproveitamento, para a gente não ficar com muito conteúdo na quinta-feira, tá certo? A tia colocou essa aula também de história para sexta-feira, para a gente poder trabalhar melhor, né? E ter um melhor aproveitamento dos nossos conteúdos. Então, você vai pegar o livro de história para a gente poder, aprender mais um conteúdo. Vamos lá! Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a Nova República de 1985 aos dias atuais, nas páginas 259 até a página 264. A Nova República se inicia com a eleição por meio, da votação indireta de Tancredo Neves à presidência. Depois de 21 anos de governo militar, foi eleito o primeiro presidente civil. Já avançado na idade, ele tinha 75 anos e com uma grave doença intestinal, Tancredo Neves não interrompeu as cansativas atividades pós-eleições, ou seja, mesmo doente velhinho, ele continuou na luta para poder ser eleito. Certo que seu internamento antes da posse geraria uma crise política, Tancredo resistia, mas no dia 21 de abril de 1985, o homem cujas mãos a sociedade depositava o sonho esperançoso da salvação do Brasil faleceu. O povo comovido chorou, Então, ou seja, todo mundo vinha aí, de uma época de ditadura militar. E o primeiro presidente, votado pelo povo, infelizmente, todo mundo estava com uma esperança nele, de muitas mudanças, infelizmente veio a falecer. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, seu vice José Sarney assumiu a presidência da República com plenos poderes. Assumiu a chefia do governo em um momento histórico e que havia um consenso geral de que o regime democrático seria ideal para o atendimento do sonho social. Toda a população esperava por mudanças políticas significativas que viessem atender às expectativas da grande população pobre do país. No segundo ano do governo Sarney, o Plano Cruzado é implantado, modificando a moeda de cruzeiro para cruzado. Decreta o tabelamento de preços, reajustes salariais, passam a ser anuais e cria-se o seguro-desemprego. Em virtude da política do tabelamento de preços, gêneros alimentícios começam a faltar no mercado, como o leite e seus derivados e a carne. Surgem acusações de que os frigoríficos e pecuaristas estavam cobrando preços acima do tabelado. O Plano Cruzado foi um programa de estabilização econômica que se concretizava em dois princípios fundamentais: o controle dos preços e a desindexação da economia. Desindexação significa eliminação de reajustes de preços e salários por um índice gerado pela inflação. Nesse momento, surgiram novas centrais sindicais representativas das classes, como a Central Única dos Trabalhadores e a Central Geral dos Trabalhadores. Mesmo com as divergências, as duas centrais sindicais defendiam a mobilização e a classe trabalhadora, ou seja, essas duas centrais aí defendiam o trabalhador, os direitos dos trabalhadores. Em 1987, explodem greves em todos os setores da economia por luta por reajustes salariais. As pessoas estavam achando que estavam ganhando muito pouco, Então estavam lutando por essas mudanças. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, criada por Ulisses Guimarães, promulga a Constituição de 1988, que é a mesma Constituição usada até hoje, e determina a data para novas eleições, com voto direto, para os cargos políticos. Então, as pessoas poderiam votar nos seus governantes. Já em janeiro de 1989, o governo Sarney anunciou um novo programa econômico chamado Plano Verão.
O novo plano econômico era praticamente uma reedição do plano cruzado. Nesse plano ficava estabelecido um novo congelamento dos preços da tarifa, ou seja, não ia subir o valor, das coisas. O Plano Verão fracassou, pois não conseguiu alcançar resultados concretos. A inflação continuou em sua trajetória de crescimento, de tal forma que em fevereiro de 1990 alcançou a taxa diária de aproximadamente 2%. O cruzado sofre a perda de 3 ordens e passa a se chamar Cruzado Novo. Nas eleições disputadas em 89 entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, Collor sai vencedor. Para conter a inflação, a ministra da Economia de Collor, Zélia Cardoso de Mello, implanta mais um plano, o Plano Collor, que congela os preços e salários, bloqueia as contas de poupança e muda a moeda que volta a ser cruzeiro. Collor também dá início ao programa de privatização das empresas estatais, mesmo a oposição sendo contrária. No ano seguinte, ainda com instalação mensal por volta de 20%, Collor determina medidas econômicas que aumentam as tarifas públicas e a dos combustíveis e congela preços e salários, ou seja, ele não deixa as pessoas ganharem mais e o preço das coisas sobe. Como é que as pessoas vão conseguir sobreviver a isso, Fica complicado assim. Collor sofreu o processo de impeachment por causa de acusações de corrupção em seu governo feitos pelo seu irmão Pedro Collor, o que levou estudantes e outros grupos representantes da sociedade a irem às ruas para pedir seu afastamento da presidência, Mesmo renunciando, Collor é condenado e proibido de disputar eleições, candidatar-se ou assumir qualquer cargo público até o final do ano de 2000. Então as pessoas foram à rua para pedir que ele saísse, aí da presidência, porque ele só estava fazendo coisas que estavam prejudicando o país. O vice de Collor, Itamar Franco, assume a presidência. É durante seu mandato que o governo federal aprova a indenização a familiares de 144 presos políticos no período da ditadura. Também é feito um plebiscito em que a população escolhe entre presidencialismo e parlamentarismo, vencendo o presidencialismo. Então, aí nesse governo de Itamar Franco, todos aqueles políticos na ditadura militar que foram expulsos do país, suas famílias são indenizadas, e o povo escolhe pelo sistema do presidencialismo, para poder governar assim o país. Assumindo a presidência, Itamar Franco lançou o Plano Real, sobre a coordenação do ministro da Economia e futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse plano foi adotada uma nova moeda, o real, que é o que a gente tem até hoje. Os preços das mercadorias se estabilizaram, isto é, deixaram de aumentar por algum tempo. Fernando Henrique, em 1994, foi eleito para a presidência e reeleito em 1998, estando à frente do governo brasileiro durante 8 anos. Mesmo com o desenvolvimento econômico no governo de Fernando Henrique Cardoso, alguns problemas atingiam a sociedade: aumento do desemprego, endividamento dos estados, má distribuição de renda. Diante desse cenário, Lula se candidatou pela 4ª vez, mas dessa vez mudou o discurso para ter o apoio de diversos setores políticos e econômicos para a disputa. Lula ganhou as eleições e se tornou o primeiro presidente brasileiro oriundo das classes populares, que até então só ganhavam pessoas que tinham boas condições financeiras. Uma das primeiras medidas anunciadas para o seu governo foi a prioridade para os programas sociais que atendem a população mais carente, como o Fome Zero. Em 2004, através da lei, o governo Lula criou o programa Bolsa Família, que corresponde à unificação de todos os programas sociais do seu governo e do governo de Fernando Henrique Cardoso, que a gente fala popularmente como o governo de FHC, uma sigla do seu nome. O Bolsa Família consiste em distribuir um valor mensal para as famílias de baixa renda.
Essas medidas favoreceram o desenvolvimento econômico, mas Lula também enfrentou dificuldades. Em meados de 2005, a administração do governo Lula é surpreendida com uma denúncia na imprensa de um possível esquema de pagamento de propinas aos deputados no governo nacional para aprovar projetos de interesse do governo. Esse episódio ficou conhecido como mensalão, ou seja, vamos supor, o que é que eles estavam acusando o ex-presidente Lula, que quando o presidente queria fazer uma coisa, ele precisava da votação, de outros setores, Por isso que nós temos aí a divisão dos poderes, para ninguém mandar em tudo, não é fazer besteira, Então, quando ele queria alguma coisa, ele pagava, o que foi ele acusado disso, Ele pagava deputados e senadores, olha, vota aí no que eu tô querendo fazer, que eu te dou tanto. Então, isso é chamado de propina. Então, ele foi acusado, de fazer isso, para conseguir a votação das coisas que ele tinha interesse. Então, essas acusações, esses episódios, foi chamado de mensalão. Com certeza, vocês ouviram aí falar. Mesmo com essas denúncias em relação àqueles que o apoiavam, Lula saiu ileso das acusações, ou seja, não sofreu nada, segundo a aprovação pública, que o elegeu para o segundo mandato. Ao longo do segundo mandato, Lula manteve a política já adotada e lançou o Programa de Aceleração de Crescimento, conhecido como PAC, para desenvolver ainda mais a economia. A vitória de Lula foi muito importante para o processo eleitoral brasileiro, porque comprovou a possibilidade de candidatos oriundos de qualquer classe social vencer as eleições, ou seja, não é só gente rica que poderia vencer a eleição, qualquer pessoa de qualquer classe social também poderia, entrar e concorrer. No final do seu mandato de 8 anos, o presidente Lula vivenciou um momento histórico para o Brasil. Nas eleições presidenciais de 2010, Dilma Vana Rousseff, de 62 anos, foi eleita no segundo turno, a primeira mulher presidente do Brasil. Com as urnas apuradas, o Tribunal Superior informou que a petista teve mais de 50% dos votos válidos e seu adversário na época era José Serra. Na campanha eleitoral, Dilma contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo governo registrou recorde de aprovação. Em 14 de janeiro de 2001, Dilma Rousseff tomou posse após 25 anos do fim do regime militar, contra o qual ela lutou como militante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas da época. Então, ela, como mulher, lutava muito na época da ditadura, pelos seus direitos, e agora estava aí como presidente, da República. Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos sociais do governo Lula, como Bolsa Família, por exemplo, e desenvolveu o programa Minha Casa Minha Vida, de construções de moradias populares, entre outros. Dilma concluiu o primeiro mandato com problemas na área econômica, mas conseguiu ser reeleita para mais um mandato em 2014. Em 2015, Dilma assume o segundo mandato com o país agitado pelo agravamento da realidade econômica, ou seja, os preços estavam descontrolados, muitas pessoas desempregadas, e ela estava enfrentando muitas denúncias de corrupção com empresas estatais como a Petrobras, por exemplo, sendo investigada pela Polícia Federal. Então, no seu segundo mandato, ela estava aí sendo acusada de corrupção. Dilma ainda enfrentou um processo de impeachment sobre a acusação de abuso de poder econômico e político, sendo inocentada pelo STF em julho de 2017. Com a consumação do impeachment, o vice de Dilma, Miguel Elias Temer Lulia, assumiu a presidência da República aos 75 anos. Então, como a Dilma saiu, quem assumiu foi o seu vice, Michel Temer. Então, podemos ver aí toda essa história, desde o comecinho até os tempos atuais, de quem foi que passou aí pela nossa presidência, quais foram as atitudes, quem foi que entrou, quem foi que saiu. Então, temos aí, muitas coisas ainda para ver até os dias atuais, que nós veremos nas próximas aulas, certo? Para a gente poder concluir o nosso livro, ok? Então, vamos aí para a nossa atividade das páginas 265 e 266, referentes ao nosso conteúdo que acabamos de ver.
página 265. Complete as afirmativas. O substituto para a presidência do candidato eleito Tancredo Neves foi quem? O regime ideal para mudanças políticas significativas que viessem a atender a população pobre era o quê? Escreva o que determinava o plano cruzado. 3. Preencha a tabela corretamente sobre as seguintes centrais sindicais. O que é a CUT, o que significava CUT, o que significava CGU e quais eram os objetivos comuns que essas centrais tinham. 4. Ordene as frases de acordo com os fatos. Então, você vai ler, na história aí, nosso conteúdo, o que foi que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e vai enumerar. E por último, o governo Collor trouxe diversos problemas econômicos para o país. Durante esse período, surgiu o movimento pedindo seu impeachment. Pesquise o movimento e os motivos que o levaram a acontecer e depois compare-o com os acontecimentos e protestos mais recentes na história do Brasil. Então, você vai pesquisar aí sobre o pedido de impeachment, de Collor e vai escrever aí e comparar com os protestos mais recentes, ok? Faça as atividades, porque assim você consegue praticar, consegue aí reafirmar aquilo que a gente estudou, ok? Tenha um ótimo final de semana, continue estudando, até a próxima aula. Tchau, tchau!